Hoje nós vamos fazer a análise dos 2 primeiros episódios da nova série da Netflix Snowpiercer, o Expresso do Amanhã. Life isn't always easy aboard Snowpiercer. Life has never been easy aboard Snowpiercer. A série que promete ser tão boa quanto o filme e o quadrinho que a precederam. Então assista esse vídeo até o final e já deixa aí o seu gostei, porque está começando o Tela Antropofágica, o novo quadro aqui do canal, galera. E nesse quadro eu vou estar fazendo análises de filmes, séries, HQs. Eu sou Leonir Domingues e está começando mais um Antropofágico, o seu canal de ciências humanas. Baseado num filme de 2015 do diretor Bong Joon-ho, ganhador do Oscar de 2020 de melhor diretor pelo filme Parasita, a série da Netflix conta a história de um mundo glacial pós-apocalíptico. O aquecimento global forçou os cientistas a tentarem resfriar a Terra. O problema é que, ao invés de fazer as coisas voltarem ao normal, a tentativa de resfriamento acabou condenando a Terra a um período glacial. Começou com a mudança do clima. Inicialmente, o trem era destinado apenas a quem podia pagar, mas as pessoas desesperadas por sobrevivência acabaram invadindo os últimos vagões do trem no momento da sua partida. Porém, foram obrigadas a morar nos últimos vagões e passaram então a ser chamadas de fundistas. A série traz como protagonista Jennifer Connelly, que foi ganhadora do prêmio de Oscar de melhor atriz coadjuvante por Uma Mente Brilhante, que vive Melanie Cavill, funcionária da Secretaria do Trem e responsável pelo bem-estar de todos aqueles dentro do trem Arca. O outro protagonista é Daveed Diggs, um ator, cantor e compositor rapper americano que vive André Layton, um detetive fundista. E vamos ao primeiro episódio, que se chama Primeiro o Clima Mudou. A série inicia com uma crítica ao movimento negacionista e ela começa dizendo que os negacionistas sabiam de tudo o que estava acontecendo, mas preferiram condenar todo mundo à morte. Na série eles se referem à galera que fica negando o aquecimento global, que já tem inúmeras evidências científicas a respeito do problema, mas que ainda assim existe uma galera que fala que isso não existe, que é uma narrativa dos Illuminatis e não sei o que, da nova ordem mundial, para condenar as pessoas ao não desenvolvimento e coisas do gênero. Então a série já começa fazendo uma crítica aos movimentos negacionistas, e só por isso a série já merece os parabéns. O trem Arca, que é o Snowpiercer, é um trem que, com seus 1001 vagões, fica dando voltas num trilho que percorre o planeta inteiro que está congelado. E o trem fica percorrendo a Terra ad eterno, sem parar. Este é o Snowpiercer. Nós circulamos eternamente ao redor da Terra. Não podemos parar. Estas são nossas revoluções. 1001 vagões de comprimento. E o que eu achei super interessante nessa ideia do trem não parar é a metáfora. O trem na série representa a história. E uma das falas da narrativa inicial diz: essas são nossas revoluções. E ele está se referindo às voltas que o trem dá no planeta, que essas voltas são as suas revoluções. Ou seja, a história é a história das revoluções. Mas por quê? Por que a história é a história das revoluções? Em seguida a série começa a apresentar as classes altas dentro do trem, que ocupam os primeiros vagões e que tem acesso a tudo: comida, escola, lazer, enquanto quem está no fundo tem que sobreviver comendo rações que são dadas pela Secretaria do Trem e que estão se tornando cada vez mais escassas. E o que é interessante da série nessa relação entre fundo e as classes dentro dessa questão da comida é mostrar como os fundistas ou a classe baixa acaba vivendo das migalhas que sobram das classes mais altas. E é nesse momento que a gente descobre que o trem não permite que os fundistas se reproduzam, tanto social quanto materialmente. Eles não podem acumular bens nem ter filhos, mas as classes altas podem. Diminuíram a nossa ração de novo. É claro. A escravidão é o único motivo para continuarem mandando comida. Eles estão usando isso para eliminar a gente. Estão esterilizando nossas mulheres. Não nasce um bebê aqui no fundo há 5 anos. E aí que a série mostra que estar vivo não é simplesmente continuar sobrevivendo, mas é um conjunto de relações que nos dão a ideia de estar vivo, de viver a vida. Uma rebelião está sendo organizada e tem André Layton como um dos cabeças. E nesse momento aparecem 2 perspectivas de como fazer essa revolução
dentro dos personagens ali no fundão. Um na figura do Pike, o outro na figura de André Lyton. A meu ver, a figura do Pike pode ser interpretada de duas maneiras. Ele pode ser interpretado como um socialista utópico que quer fazer a revolução, ou ele pode ser interpretado como a própria Revolução Russa. O Pike, como um socialista utópico, seria porque ele quer fazer a rebelião, a revolta, sem conhecer a estrutura do trem e sem ter uma forma estabelecida de como é que vai alcançar essa revolução. Ele apenas quer fazer, mas não tem as bases materiais e sociais para isso. Poderia ser interpretado também como a Revolução Russa, uma vez que a Rússia, dentro da perspectiva do socialismo, não era um dos ambientes mais adequados para se organizar uma revolução como houve em 1917. E logo eles vão cortar a nossa ração de vez. É isso aí, a gente não tem escolha. Temos que fazer isso agora, antes que eles joguem a gente pra fora. Temos que encontrar as armas. O Lyton representaria então o socialismo científico, ou a visão marxiana de como se fazer a revolução. Ele é o cara no filme que está preocupado com compreender a estrutura do funcionamento do trem primeiro, como as classes sociais estão organizadas, como eles se reproduzem social e materialmente, como tudo está estruturado e organizado para então fazer a revolução. Ele defende que é necessário primeiro ter pessoas fundistas, ou seja, que se representam e se identificam com a sua classe, ocupando vários estágios dentro do trem para que possa dar suporte à sua rebelião. Conta aqui. Pelas minhas contas, eu consegui avançar 130 vagões no trem, tá? Eu vi coisas que a gente nem imaginava. Eu consigo descobrir cronogramas, detalhes de segurança, entendeu? Quando os fundistas estão confabulando num determinado momento, um personagem conhecido como Ivan, que é um senhor de idade, diz uma frase brilhante. Resistência nunca é inútil, mas o trem do Wilford é uma fortaleza de classes. Mas por quê? Por que a história é a história das revoluções? Então, galera, se o trem é a história é a história das classes e, mais do que isso, é a história da luta de classes. E é por esse motivo que o trem nunca para, e é por esse motivo que o percurso do trem é chamado de revoluções. Porque a história da luta de classes é a história das revoluções. O André Lyton é então levado, forçado para os vagões da frente para solucionar um crime que ocorre dentro do trem. Em troca, ele teria algumas vantagens. E ele aproveita essa oportunidade para conhecer o funcionamento do trem, a sua estrutura, os vagões, como as classes estão organizadas, como eles pensam, como eles se comportam. E é nesse momento que a série nos leva para ver as funções distintas de cada um. E aqui é interessante também olhar a série por uma perspectiva funcionalista, uma vez que a ideia é de que cada vagão ou classe tem uma função a desempenhar ali dentro do trem. Muito embora nesse momento inicial da série isso ainda não está muito bem definido qual o papel de cada classe ali dentro. E nesse momento do passeio pelo trem, o Lyton observa vagões onde são produzidas as comidas que são distribuídas dentro do trem. E aí ele pergunta ao inspetor por que não dividem a comida igualmente para todo mundo que está dentro do trem. E o inspetor responde simplesmente que não podem. Não é que a comida não dê para todo mundo, é que não podem. E aí que a Melanie Cavill vem com uma perspectiva completamente funcionalista explicar o equilíbrio das classes, na verdade, o equilíbrio do funcionamento do trem. Tudo está conectado no trem do Sr. Wilford. É complexo. Tudo nesse trem sobrevive graças a esse equilíbrio. E que é por conta desse equilíbrio que a comida não pode ser distribuída. A ordem que ela quer manter é a ordem das classes. E é por esse motivo que ela quer que o Lyton resolva o crime. Porque esse crime pode colocar a organização, a estrutura que o trem carrega em problemas. E se essa estrutura entrar em problemas, o sistema, que é o próprio trem, a própria história que o trem representa, entra em ruínas. O suicídio do velho Ivan, eu sei que é spoiler, eu sei. Mas o suicídio do velho Ivan faz com que o Pike precipite a revolta. Mas isso dá a maior merda porque eles mal conseguem avançar um vagão na sua tentativa frustrada de revolta. E é aqui mais uma vez que dá para encaixar o personagem do Pike dentro de um socialista utópico
ou das várias tentativas de revoluções socialistas ou comunistas que houveram na história. E é aí que tem outra cena emblemática para nossa análise nesse momento da série, que é o Pike frustrado pela revolta malfadada e o Lighton dizendo para ele que não importa o que aconteça, eles são irmãos. Pike, não importa o que aconteceu entre a gente é irmão. Eu desisto, Leighton. Ei, um fundo. Ou seja, as visões revolucionárias são irmãs e, portanto, devem se ajudar. Isso remete ao lema deles, que é um fundo, e que nos remete a uma frase do célebre livro de Marx e Engels, que é o Manifesto do Partido Comunista, que encerra com proletariados do mundo todo, univos. E no final do primeiro episódio da série a gente tem uma revelação, um plot twist aí, no qual é revelado, fica dando a entender que a Melanie Cavill seria, na verdade, o Sr. Wilford, que é o cara responsável por ter criado o trem e feito a porra toda. Mas isso é uma coisa que terá que ser confirmado no decorrer da série. E vamos para o segundo episódio. E o segundo episódio da série começa com uma cena que é muito foda. É uma cena muito interessante, que é quando a Ruth Wardell, que é a personagem da Alison Wright, vai até o fundo para punir os fundistas pela revolta no primeiro episódio. E a punição é cortar os braços. Vai ficar tudo bem. Nosso alimento. E isso é muito interessante porque os fundistas representam a classe baixa mesmo, os proletariados sem qualificação, ou seja, são todos trabalhadores, e ao cortar os braços, você está tirando dele a possibilidade de produzir e se reproduzir, tanto social quanto materialmente. E analisando isso pela perspectiva da teoria marxista, que diz o seguinte, que o homem se faz pelo trabalho, ou seja, o trabalho é condição da natureza humana. E quando você retira o braço, você retira dele a possibilidade de reprodução material, social, e retira dele a possibilidade de se fazer humano pela sua própria natureza. E se eles não podem produzir e se reproduzir, eles se tornam dependentes das outras classes do vagão. Ou seja, eles se tornam dependentes da caridade de quem está ali nos outros vagões. E se tornando dependentes, eles se tornam alienados. Mas aí vem uma fase interessante de uns fundistas dizendo que quanto mais eles apanham, mais eles se tornam humanos. Quanto mais eles tentam nos privar, mais humanos nos tornamos. E nesse momento da série eu acho que cabe um pouco da gente enxergar isso pelo existencialismo sartriano, que não deixa de ser uma perspectiva um pouco marxista. E aqui é bacana a gente olhar isso pelo prisma do engajamento que Sartre menciona na sua teoria do existencialismo. Há um engajamento do fundo em ser humano. O humanismo, aquilo que lhes faz humano, é condição da existência. E quem permite que isso lhe seja retirado é o próprio indivíduo. Então, me parece, até o momento da série, que há um engajamento do fundo em encarnar o humanismo. Os fundistas são humanos, demasiado humanos. Daí em diante segue todo o enredo policial da série, que é muito interessante, que eu não vou contar aqui para não ficar dando spoilers. Só que aí tem uma cagada no trem. Quem já viu sabe o que é, quem não viu vai assistir e vai perceber o que é, que compromete a estrutura do trem, uma espécie de crise dentro de todo o sistema. E como toda crise, os sacrificados são os mais pobres para preservar a luxuosidade dos ricos. Outra coisa bacana nesse início de série, nesse segundo episódio que aparece, é o recrutamento de aprendizes. O Sr. Wilford acredita que as crianças merecem ser educadas. Para trabalhos especializados ou não. Então, vamos continuar com a seleção de novos aprendizes. E eles são recrutados para aprenderem trabalhos que irão servir ao trem. É bem semelhante ao que a gente tem aqui de jovens aprendizes no Brasil. E é interessante a gente notar aqui como cabe uma análise gramsciana da educação nesse aspecto da série. Para Gramsci, a educação estaria dividida entre uma educação humanitária de formação geral e intelectual para as classes dominantes, enquanto que as classes pobres ou proletárias estavam destinadas a uma educação que apenas lhe preparava para o trabalho manual, fabril, para servir às classes dominantes. E o recrutamento de aprendizes no trem dentro da série é muito isso. Eles são recrutados para aprender a desempenhar funções essenciais ao sistema do trem. E aí aparece uma coisa bacana, que a Melanie Cavill começa a dizer que para contornar a crise, uma das coisas necessárias, além do recrutamento de jovens aprendizes, é reforçar a
fé em Wilford. Enquanto isso, continuamos selecionando novos aprendizes e reforçamos a fé em Wilford para ajudá-los. Eu ainda não quero entrar em detalhes sobre o que essa fé em Wilford representa. Vamos esperar aí o desenrolar dos próximos episódios da série. E o diálogo entre o Lighton e a Melanie no final desse segundo episódio da série é maravilhoso. De um lado, a gente tem uma interpretação materialista e da luta de classes, onde o Lighton diz para Melanie Cavill que o trem é uma fortaleza de classes. Do outro, a Melanie com uma interpretação funcionalista, falando do trem como um organismo solidário, do qual depende a sobrevivência de todos ali, num equilíbrio perfeito em que cada um deve cumprir a sua função. Aí o Lighton pega e joga que lá nas classes dominantes eles têm homicidas, canibais e o cavalo de asa delta, e que ela não tem moral para falar de equilíbrio para ele. O que você vê quando olha para esse trem? Eu vejo uma fortaleza de classes. Eu vejo 3.000 almas sobrevivendo, mas graças à ordem mantida meticulosamente pelo Sr. Wilford. Um equilíbrio. Bom, galera, faz tempo que eu não fico empolgado com uma série, faz tempo mesmo. Acho que as últimas séries que me empolgaram foram The Big Bang, A Teoria, Revolution e Da Vinci's Demons. E eu espero muito que a Netflix mantenha o Expresso do Amanhã. Eu vou tentar acompanhar essa série toda aí, fazendo vídeos, analisando toda essa série pra vocês. E eu vou ficando por aqui, galera, mas isso não é tudo, obviamente. E se você curtiu esse vídeo, já deixa aí o seu gostei e se inscreve, galera. Tem muita gente visualizando esses vídeos, a galera não tá se inscrevendo, então se inscreve aí, galera. Quebra essa pra gente, se inscreve, ajuda o canal a crescer, beleza? E compartilha, galera. Compartilha o canal, compartilha essa análise pro seu colega aí que você quer que assista essa série. E comenta aí qual é a sua análise, qual é a sua interpretação, o que você tá achando dessa série. Coloca aí embaixo nos comentários. Então, galera, clica aí num desses vídeos que tá aparecendo pra vocês assistirem aí no canal. Um beijo pra vocês e a gente se vê no próximo vídeo.